Salve, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de hoje, direto ao ponto, as 10 principais oportunidades na área tributária. Fica nesse vídeo que vai mudar a sua vida, eu aposto, eu garanto, mas desde que você se dedique, estude, coloque em prática o conhecimento dessa aula. Não foi suficiente? Rola, tem muito vídeo aqui, tem bastante coisa prática, de graça, você não precisa pagar nada para isso. Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, sou contador e advogado, diretor executivo do Grupo Save, atuo há mais de 16 anos no mercado contábil e tributário e sou mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 principais bens de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, através do planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Fica nesse vídeo, principais oportunidades de recuperação tributária, e eu começo com a primeira, principalmente para aqueles que estão começando. Recuperação no Simples Nacional, mercadorias monofásicas. Marcos, mas isso está batido. Isso daí já passou o time. Eu conheço empresas que faturam mais de R$1 milhão fazendo somente empresas do Simples. Porque tem volume, tem quantidade. Aqui mesmo no escritório, teve meses de já ter batido mais de R$300 mil o faturamento. Hoje, tá? Eu estou falando do nosso negócio. Nosso negócio ele tem direta e indiretamente envolvida quase 500 pessoas. Nós não fazemos mais tanto Simples Nacional por conta que a nossa estratégia mudou, né? Então hoje nós buscamos outros tipos de contrato. Mas durante muito tempo, por exemplo, nós tivemos um resultado muito representativo que nos ajudou bastante a chegar aonde nós chegamos. Então, mercadorias tributadas na sistemática monofásica, você que não me conhece, que nunca participou, eu ensino detalhadamente como se fazer o cálculo, como se proceder durante a semana de formação em planejamento tributário, que é a semana mais completa do Brasil, gratuita, em que nós ensinamos tudo sobre planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Então, se você nunca teve a oportunidade, fica de olho, me acompanha lá nas redes sociais, que a gente sempre tem feito pelo menos aí de 10 a 12 turmas. É um negócio bem seleto, não tem tanta quantidade, então não perca a oportunidade e as aulas não ficam disponibilizadas no YouTube, ok? Diferente dessas nossas aulas. Então, mercadorias no Simples Nacional. Simples Nacional, ele tributa o faturamento, então varejistas que adquirem mercadorias monofásicas. Quais são? Vamos pensar. Produtos de higiene e beleza, bebidas frias. Exatamente, não é a bebida que está lá fria, mas são bebidas que não são segregadas entre bebidas frias e quentes. Bebidas frias é cerveja, água, chopp, água com gás, nesse caso, chopp, refrigerante, alguns sucos são chamadas bebidas frias. Essas são monofásicas. As bebidas quentes são aquelas derivadas, né? Por exemplo, a vodka, o uísque, assim consequentemente, né? E outros derivados. E aí você vai falar, Marcos, aquela piadinha, quinta série, eterna quinta série. Marcos, o gin, ele é gelado? Parabéns, né? Não. O gin, ainda que servido gelado, ele decorre de uma bebida quente e essas bebidas manipuladas não são. Então são essas que eu te falei. Fármacos, por exemplo, os derivados de petróleo e assim sucessivamente, né? Nós temos alguns alimentos que são tributados na sistemática monofásica. Quais são os principais estabelecimentos que comercializam mercadorias monofásicos? Farmácias, revendedores de autopeças para veículos, por exemplo, bicicletas, tem, mas é pouco, tá? Não é muita coisa. Supermercados que são simples, super não, né? Vamos chamar de mini mercados, loja de conveniências, bares, lanchonete, restaurante. Então tem todos esses tipos de estabelecimentos que estão ali, situados do lado da sua casa. São, por exemplo, os seus vizinhos. Muitas vezes você tem pessoas dessa na família. Tem que ser optante pelo Simples Nacional e tem que vender para o consumidor final. Porque o cara que vende, que é o fornecedor para eles, já recolheu o PIS e COFINS em alíquotas superiores que aquelas convencionais. E quando esses tipos de estabelecimento, cujo a receita advém dessas mercadorias, essas mercadorias nós temos uma relação de NCMs, que são as classificações fiscais, que você, durante a execução do trabalho, por exemplo, quem é nossos alunos sabe, tem até planilha automatizada que calcula para identificar quantas são essas mercadorias e sobre essa parcela eu não pago o PIS e COFINS que está dentro da alíquota do Simples Nacional. Então, por exemplo, para quem está começando, eu acho fantástico. Por quê? Você ganha experiência vendendo para o Simples,
Porque é mais fácil vender contratos tributários por Simples. Você ganha experiência, você ganha mais intimidade com o assunto, você ganha confiança e você ganha dinheiro também. Se você fizer 100 empresas por mês, tu vai faturar aí uma média de 250 mil a 300 trabalhando com 2 pessoas, no máximo, no máximo. Então dá dinheiro sim fazer por Simples e tem muitas empresas que não estão fazendo. O Brasil tem mais de 18 milhões de... 18 não, 18 era no levantamento de 2020 durante a pandemia. O Brasil deve estar com quase 23 milhões de empresas. Dessas 23 milhões de empresas, 90% é Simples Nacional. Então, tem muito mercado, é um oceano azul. E para você que está começando, principalmente, tem muito dinheiro. E até mesmo você que não está começando. Você que está aí na área tributária, que tem um escritório de advocacia, até um escritório de contabilidade, que não consegue ter um salário aí superior a 20, 30 mil reais, você pode colocar esse produto aí dentro. Porque, vamos pensar, na área tributária isso é muito pouco. Para quem tem uma estrutura grande. Porque o cara de 20 mil reais, ele faz sozinho, fazendo recuperação por Simples. Então, se você tem 10, 15 pessoas e não está conseguindo ainda uma remuneração dessa, você precisa imediatamente agregar valor no seu negócio. Adicionando essas oportunidades que eu vou passar aqui, detalhadamente. Senão, daqui a pouco, a concorrência vai te engolir. Você vai ter dificuldade de pagar o aluguel. E talvez vai ter que fazer trabalho de Uber, por exemplo. Nada contra o trabalho, mas você não estudou para isso. Você tem um negócio que tem que trazer um faturamento relevante. E o que você precisa? Agregar valor. A área tributária é agregar valor. E eu estou te passando aqui as principais. Simples, a primeira. Segunda, exclusão do CMS da base de cálculo PIS e COFINS. Empresas do regime normal, lucro real presumido, que comercializam ou fabricam mercadoria, que são sujeitas, por exemplo, à incidência do ICMS, ainda que prestação de serviço. Serviço de transporte, por exemplo, é sujeito ao ICMS, desde que fora do município, né? Entre municípios ou entre estados. Então, esses tipos de empresa, o STF já determinou lá em 2017, quando iniciou o julgamento, posteriormente houve uma modulação de efeitos lá em 2021 e ficou pacificado que o ICMS que consta na nota fiscal ou no documento fiscal, porque pode ser uma nota de prestação de serviço, não compõe a base de cálculo PIS e COFINS. E muitas empresas ainda pagam PIS e COFINS sobre isso. E aqui essa oportunidade já muda o cenário. Aí aqui tu não precisa fazer 100. Se tu fizer 100, você se torna bilionário. Se você fizer 100 empresas, o regime normal por mês, a possibilidade de você se tornar quase bilionário é muito grande. Mas vamos pensar que você faça uma por mês. Já tem muito dinheiro. Eu apresentei semana retrasada, olha só, uma empresa que nós fizemos em 2021, um diagnóstico, ela tinha feito ação judicial, havia transitado, ela habilitou o crédito, e aí, de quando ela habilitou o crédito, ela não fez no mês a mês, porque o sistema não conseguia, estava com problema. Nós fizemos o período, dos últimos, deu 2 anos e meio, aquele primeiro contrato deve ter dado 700 mil de recuperação, a 20%, e depois utilizou durante 2021 esses créditos. E agora, em janeiro, nós fizemos um, e de quando nós apresentamos, eles ainda não mudaram. Só que agora deu mais, deu 1.200.000, porque a empresa cresceu muito nos últimos anos, o faturamento aumentou e ela vende muito dentro do estado, o ICMS é 17%, então é 9,25% de 17% no faturamento alto. Então uma empresa deu 1.200.000 de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS e COFINS, e não foram 5 anos, foi 1 ano e pouco, ao mesmo contrato de 20%. Então, às vezes, você vai fazer uma dessas por mês. Mas vamos pensar grande, que você consiga fazer mais, dar volume, escala. Só vai mudar de vida dando escala para o seu negócio, vendendo bastante, fechando muitos contratos. Não basta saber a parte técnica, você precisa fechar contratos. Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Insumos, também PIS e COFINS, só que aqui não é para as empresas do regime normal na sua plenitude. São para as empresas do regime não cumulativo. Lucro real, regra geral, mas nem sempre. Porque muitas vezes a empresa pode ser do lucro real, mas o PIS e COFINS é cumulativo. Tá? São situações bem específicas, mas pode acontecer. Também decorre de uma discussão judicial que foi pacificada pelo STJ lá em 2018, em que se discutiu o seguinte, e eu não quero hoje, presta atenção, exaurir as teses. Eu quero te trazer o insight
Tem material sobre o PIS e COFINS aqui, tem aula sobre o PIS e COFINS, tem aula sobre tudo que eu estou te falando. O que eu quero te trazer hoje é o insight, para você ir atrás, buscar, senão esse vídeo vai dar 7 horas e meia, se eu for exaurir cada tese. Insumos decorreu do seguinte: a Lei 10.833 e a Lei 10.637, que determina as possibilidades de créditos de PIS e COFINS para as empresas tributadas na sistemática não cumulativa, havia um dispositivo falando insumos. É possível tomar crédito em insumos utilizados na prestação de serviço e na fabricação de mercadorias. E aí a discussão, o que é insumos? Insumo para as empresas era algo muito mais abrangente. Tudo o que eu precisava para minha operação, para minha empresa, para minha atividade no todo. E a Receita Federal sempre foi muito restritiva, dizendo que, olha, PIS e COFINS, o direito de crédito se dá apenas para aquelas mercadorias que têm contato com o produto. Então eu tinha aqui uma divergência entre algo muito alargado e outro muito reduzido. E houve várias discussões e nós chegamos a um consenso modelado pelo CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que julga as notificações fiscais no âmbito da Receita Federal, sob a perspectiva da essencialidade e relevância. Então, olha, não é nem tão alargado, nem tão restrito, é um termo intermediário. É tudo aquilo que é indispensável, que é essencial à fabricação, à produção e à prestação de serviço. E com isso nós tivemos uma oportunidade de fazer uma releitura do processo das empresas, para identificar se é esse o conceito que vem sendo aplicado, que em muitos casos não é. Fica ainda naquele padrão da Receita Federal. Então hoje tem até uma instrução normativa que criou basicamente um regulamento do PIS e da COFINS, que é a instrução normativa 2121, né? 2121, ela é do final do ano passado, é 2121, e ela regulamentou as regras gerais administrativas no âmbito do PIS e COFINS, basicamente um regulamento do PIS e COFINS, e já consta lá várias possibilidades que antes não eram permitidas pela Receita Federal por conta, que eu já expliquei nos outros vídeos, sempre que há uma decisão julgada, né, em sede de recurso repetitivo, como foi esse caso, que encerra a discussão no âmbito infraconstitucional, fica a Procuradoria, a PGFN, que é o braço jurídico da Receita Federal, melhor, é o braço jurídico do Ministério da Fazenda, fica ao lado da Receita Federal, sem qualquer tipo de hierarquia entre ambos. Ela é uma representante jurídica. Então a Receita Federal fica proibida de notificar e a Procuradoria de ingressar com ações a respeito disso e inclusive desistir de todos os processos que há a respeito dessa matéria. Isso consta lá no artigo 19 da Lei 10.522, certo? Então, insumos para as empresas, principalmente prestadores de serviço, transporte ou prestadores de serviços em gerais do lucro real e indústrias. Marcos, estabelecimento varejista não tem? Depende. Se a gente aplicar o conceito objetivo, mas nós temos que identificar, por exemplo, esse estabelecimento ainda comercial, ele não tem uma prestação de serviço de transporte equiparado à indústria, então tem uma relativização muito grande que eu preciso de uma inteligência de reinterpretar e saber aplicar devidamente esse conceito. Porque várias empresas que possuem uma atividade comercial ainda têm dentro do seu segmento atividades industriais e inclusive atividade de prestação de serviço. O distribuidor que possui uma frota própria, ele é uma transportadora também. Ah, Marcos, mas ele não emite CTE. Nem deve, porque ele não é necessariamente uma transportadora do ponto de vista jurídico, mas o cara poderia ter transportadora, ele tem veículo próprio, porque ele entende que é um diferencial para o negócio dele. Então não é isonômico. Não é equilibrado eu permitir algumas despesas para a transportadora, mas não para quem tem a frota própria. Isso quem está falando não é o Marcos, eu estou fazendo uma releitura do próprio STJ. Quando os fabricantes distribuidores foram discutir o crédito PIS e COFINS sobre as despesas com frota própria. Exatamente essa leitura, não é isonômico proibir. Porque se eu hoje tomo serviço de transporte, através de uma transportadora, tem direito a crédito. Agora, quem investiu numa frota própria e tem os gastos com veículo, combustível, peças, lubrificantes, não pode, não é isonômico. Não faz sentido isso. Então, terceira possibilidade, insumos. Quarta, clínicas médicas.
Eu vejo muito pouco sobre isso, né? E o pessoal não tem dado uma atenção e tem muito dinheiro aqui, pessoal. Tem muito dinheiro na mesa. A gente sabe que cada vez mais tem crescido esse mercado de clínicas com a estrutura equivalente a de um hospital, praticamente. E o que acontece? Lucro presumido. Essa oportunidade é estritamente para as empresas tributadas com base no lucro presumido, no qual lucro presumido eu aplico um percentual sobre o faturamento, equivalente a uma presunção de lucro e, consequentemente, eu tributo imposto de renda e contribuição social. Falei bastante sobre isso já num vídeo que consta aqui a respeito das principais oportunidades na área de recuperação de imposto de renda e contribuição. Lucro presumido, o governo presume que, dependendo do segmento, 8% do que tu fatura é lucro e, consequentemente, eu tributo imposto de renda e contribuição social. Ou 9% ou 12% para fins de contribuição social. Né? 8% para imposto de renda, 12% para contribuição social. Faturou 1 milhão, aplica 8%, por exemplo, certo? E aí, consequentemente, aplica as alíquotas para as empresas do regime normal, que é fixa, 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social e 10% de adicional de imposto de renda quando supera R$20 mil por mês, 240 mil por ano. Então, nesse caso, as clínicas eram tributadas de maneira geral, serviço 32%. Então, eu pego o faturamento, aplico 32%, chego na base do imposto e da contribuição social. Mas havia um dispositivo que permitia os hospitais a não usar esse percentual de 32%, que é alto. Consequentemente, minha tributação fica mais alta. E sim 8%. E aí houve uma discussão e uma determinação do STJ que não é aplicada essa tributação diferenciada apenas para os hospitais, mas sim para os estabelecimentos equiparados a industriais, que possuem procedimentos similares, que segue as regras da Anvisa, que falam de estrutura, fala quais os tipos de procedimentos e assim sucessivamente. E, consequentemente, as clínicas entraram nessa temática em que eu tenho aqui uma redução de praticamente 75% do imposto. É muita coisa. É bastante. Eu tenho um vídeo também aqui no canal, acho que Tihai vai passando aqui, ó, sobre clínicas. Quando eu falei de lucro presumido, oportunidades do imposto de renda e contribuição social. E é um mercado que não tem sido tão prospectado. Eu não vejo muitas pessoas atuando nesse mercado. É mais difícil a execução, tudo bem, mas quem é aluno sabe como é que faz. Como que eu tenho que buscar lá no FD Contribuições, como eu tenho que olhar lá na ICF, que o cara declarou ou não. Como eu faço para saber o que é, por exemplo, procedimento cirúrgico ou o que é consulta, porque a consulta não é procedimento equiparado hospitalar, ela está de fora. Então, a clínica que eu tenho aqui, Marcos, vou recuperar, ela só tem consulta. Não. Tem que ter procedimento e tem que ser dentro da clínica, eu não posso terceirizar. Por exemplo, eu tenho uma clínica de cirurgiões, mas eu não efetuo o procedimento cirúrgico internamente. Então, do ponto de vista administrativo, que é o que nós estamos falando, a Receita Federal não admite. Então, é para o cara que tem uma clínica, que faz consulta, ok? Consulta tributa 32% e está tudo certo. Mas os procedimentos cirúrgicos, mais invasivos, esses têm redução na tributação em mais de 75%. É muita coisa. Se aplica para as clínicas médicas tributadas com base no lucro presumido. Simples nacional? Não. Lucro real? Não. Tem que ser no lucro presumido. Vamos para a nossa 1, 2, 3, 4, quinta oportunidade. Subvenção. Subvenção vem do verbo subventione, que vem de auxílio estatal. Você quer conhecer mais sobre subvenção? Dá uma roladinha aqui para baixo, tem bastante coisa. Passa o vídeo aqui, Tihai, depois das principais oportunidades de recuperação tributária de imposto de renda e contribuição social. Eu falo bastante sobre subvenção. Me acompanha nas redes sociais, vai lá no LinkedIn, eu tenho vários artigos escritos sobre isso. Subvenção de maneira objetiva é o quê? Redução tributária de ICMS que os estados concedem. Consequentemente, as empresas, grande parte, pagam imposto de renda e contribuição social no lucro real, certo? E o que acontece? Aqui nós conseguimos reaver esses valores e trazer uma economia para a empresa que, por exemplo, eu tenho uma redução, eu tenho um crédito presumido, eu tenho um benefício no meu estado. Esse benefício está sendo reduzido em 34%, porque você está pagando imposto de renda e contribuição social por conta que o fisco entende que isso é um acréscimo a seu patrimônio.
ou ele exige condições que você tenha que demonstrar de forma muito clara que tudo isso foi reinvestido na ampliação do seu negócio. Até aí, ok. Mas muitas vezes, o que acontece? Você não consegue deixar isso muito claro e as empresas tributam. Vai subir agora para a primeira sessão julgar em sede repetitivo a respeito desse tema. Até então o STJ sempre foi muito na linha de que não é ganho, é benefício fiscal, pacto federativo ou renúncia. Consequentemente não é um acréscimo para a empresa, não deve ser tributado. Inclusive foi na sistemática do ICMS diferido, que nem benefício é. Então eu estou muito tranquilo, acredito que nada vai mudar, mas subvenção, principalmente para os créditos outorgados, créditos presumidos, uma situação bem tranquila porque está lá na lei 12.973 que os benefícios fiscais ICMS, desde que não distribuídos ao sócio, são considerados subvenção para investimento independente de qualquer condição, ou seja, todas essas que o fisco tenta atribuir para que ele reduza o alcance e a aplicação do benefício. Vamos para a nossa sexta possibilidade, ressarcimento de créditos acumulados. Do que eu estou falando? Estou falando das empresas que exportam, das empresas que têm produtos tributados com base em alíquota zero e que pode manter o crédito das entradas de mercadorias tributadas, que muitas vezes não tem tanto tributo a pagar, ou praticamente não tem, e acaba acumulando créditos. Eu tive várias empresas em que a empresa tinha créditos acumulados, não sabia o que fazer, porque o PIS e COFINS era credor, CMS credor, IPI credor, porque todas as saídas não são tributadas, imposto de renda e contribuição social muitas vezes não está gerando, ou estava gerando e não sabia. O INSS não sabia da possibilidade de compensação cruzada. E o que acontece, pessoal? Quando a empresa adquire insumos tributados, aplicados na fabricação de mercadorias que não são tributadas a alíquota zero, tanto o IPI, o PIS e o COFINS, eu posso pedir ressarcimento desses créditos. Ressarcimento, não é restituição. Restituição é quando eu pago. Tem um vídeo aqui no canal também. Coloca o link. Qual é a diferença entre restituição, ressarcimento e compensação? Falei, tá tudo aqui. Basta querer você querer estudar. E os créditos estão lá e muitas vezes não é feito nada. O que você pode fazer? Retificar os arquivos e pedir ressarcimento. E até 120 a 150 dias a Receita restitui esse valor, ressarce esse valor na conta da empresa. Inclusive os comunicados de pagamento saem todo dia 15. Essa semana saiu, é maravilhoso. É o dia mais esperado do mês. E tá lá, tá disponível. Por exemplo, uma vez que eu participei de um processo de compra e venda de empresa, tinha 3 milhões na conta de créditos acumulado, eu perguntei, tá, e esses créditos, como vocês negociaram? Não, Marcos, isso eu não negociei nada. Isso aí é um crédito que está parado, é um dinheiro perdido. Como assim, dinheiro perdido? Não, a contabilidade falou que eu não posso fazer nada. Mas e como vai ficar a situação? Não, vai ficar aí. Eu falei, tá, se eu conseguir aplicar uma solução e colocar esse dinheiro no seu caixa, X% tá fechado. Nós tivemos bastante trabalho, né? Trabalhamos aí praticamente 3 meses, porque os arquivos não estavam tão bem preparados. E depois que nós enviamos em janeiro, em abril a empresa recebeu isso em conta. Então muitas vezes a empresa não sabe, a contabilidade não está acompanhando, não tem tempo. E você tem a possibilidade de buscar reaver esses valores e são valores relevantes. E está lá, pessoal. Está disponível na legislação. Só tem que tomar cuidado que os créditos acumulados, né, provenientes das saídas de alíquota zero, são permitidos. Né? Mas caso contrário, está lá. É só pedir. É muito fácil. Muito fácil. Muito fácil. Acredita. Né? Eu estou falando isso porque eu estou lembrando dos valores desse trabalho e foi talvez um dos contratos mais fáceis da minha vida. E faz parte. Por quê? Tinha o conhecimento. Então, essa é a diferença de você conhecer. Próxima oportunidade. ICMS-ST, não realização do fato gerador presumido, pode até parecer um nome feio, um nome grande, mas a questão é simples. Vamos pensar que o Instituto da Substituição Tributária foi criado lá na década de 90, com o objetivo de reduzir o alcance da fiscalização, até porque naquela época
as fazendas estaduais, elas não dispunham de tanta tecnologia, um aparato necessário para fiscalizar uma quantidade maior de empresa, né? Vamos pensar que na época do papel e das guias e das obrigações acessórias de maneira muito genérica e muito consolidadas, ou seja, pouco detalhamento que nós temos hoje através da escrituração fiscal digital, e também de certa forma, um nível muito grande de informalidade. Exatamente. Empresas que não cumpriam de maneira integral, se é que você me entende, com a sua obrigação de recolher o tributo. Então, a substituição tributária foi um mecanismo criado entre os estados, através de legislações no âmbito do CONFAS, para antecipar esse recolhimento e facilitar o campo de fiscalização. Então, eu sempre uso o exemplo, olha, quantas empresas de fabricação de veículos tinha há 20 anos atrás e quantas tem hoje? Então, são poucas empresas nos estados que fabricam veículos. Agora, imagina a quantidade de distribuidores, é muito maior. Então, é melhor eu fiscalizar 5, 3, 10 empresas ou milhares, ou centenas de milhares. Então, a substituição tributária é justamente isso, porque ela atribui ao primeiro da cadeia, o fabricante ou importador, recolher o ICMS de maneira antecipada até o consumidor final. Por isso que é substituição, você substitui os outros elementos da cadeia. E como é, Marcos, se o preço que o cara está aqui é um e o preço que chegaria no consumidor final é outro? E aí nós temos a margem de valor agregado, que é a MVA, que é um estudo realizado, o fisco contrata as empresas para fazer esse estudo por mercadoria, de quanto que é a diferença média de mercado entre o fabricante e o consumidor final e, consequentemente, essa é a MVA, é a margem de valor agregado, é o valor que eu vou atribuir para chegar na mesma base de cálculo que o ICMS chegaria naquela operação. E em alguns casos, a pauta fiscal, que eu atribuo o valor por unidade, bebidas, carnes, muitas vezes, e assim sucessivamente. Então, esse fato gerador presumido é o quê? Que a pessoa que está comprando, ela vai vender dentro do estado por aquele valor da margem. Então, eu estou vendendo um iogurte para um estabelecimento varejista, um supermercado, eu pressuponho que ele vai vender dentro do estado, muito provável, né? E que ele vai vender pelo menos com 30% de margem. Mas o que acontece? O fato gerador presumido é esse, mas o que acontece quando ele não se realiza? O que acontece é, por exemplo, ele perder essa mercadoria, deteriorar. E aí ele pode reaver aquilo que ele pagou, porque o fato gerador presumido que era que ele ia vender dentro do estado não se aconteceu. É também ele vender por uma margem menor. Ele não aplicou os 30% que foi presumido, foi menos. E aí o que acontece? Eu posso restituir? Isso foi uma discussão por muitos anos, que até 2016 chegou ao STF, cujo o ministro relator é o ministro Edson Fachin, e ficou determinado que se a empresa não realiza o fato gerador presumido, ou ela vende por um valor menor do que ela teve como presunção através da MVA, ela pode reaver essa diferença. É um cálculo não muito simples, mas se eu pego estabelecimentos varejistas que vendem para o consumidor final, tem muito dinheiro aqui nesse mercado. Âmbito estadual, certo? Então vai ter uma regrinha para cada estado. Por que eu gosto do federal? Porque é padrão Brasil. ICMS eu preciso estudar cada caso e cada legislação que não foge desse ponto central, mas que ele regulamenta de maneira um pouco diferente. Agora temos também uma outra oportunidade que é bem bacana, também não é muito difundido, que é a respeito do laudo sobre perdas gerais. Laudo sobre perdas gerais, ele se aplica muito para supermercado, por estabelecimento que movimentam mercadorias, principalmente no segmento alimentício. Você tem muitas perdas. Perda é o quê? É uma compra que por algum motivo você teve uma não realização da venda, porque a mercadoria ela teve o prazo de validade superado, durante o processo de manuseio, então sempre tem muita perda. Pensa no supermercado, a fruta estraga, a carne muitas vezes tem sangue, tem banha, tem ossos. Os produtos de outros departamentos, padaria, por exemplo, que eu não posso ter por tanto tempo. Então tem um percentual, tem um estudo da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, que até 1,7% do faturamento de um mercado é perda, por exemplo. Então o que tem aqui a possibilidade de você fazer um laudo, artigo 303 do Regulamento do Imposto de Renda,
permite que as baixas em decorrência de perda, desde que mediante um laudo, justificando, podem ser deduzidas no imposto de renda e contribuição social. Então tem várias empresas aqui trabalhando, inclusive nós temos aqui esse trabalho através de alguns parceiros, em que nós fazemos um mapeamento da empresa, um levantamento, e verificamos qual é o percentual de perda de todo o departamento, por exemplo, de um supermercado. E muitas vezes isso daqui dá um valor bem relevante, pessoal. E é lançado e é deduzido do imposto de renda e da contribuição social. Então o laudo de perdas gerais, tem dentro desse laudo, o pessoal fala muito da desossa e assim sucessivamente, mas está tudo aqui, perdas gerais. Traz uma redução bem relevante e significativa no imposto de renda e contribuição social às empresas do lucro real, tá? A empresa do lucro real. Evidente que quando você faz uma perda, você tem que estornar os créditos, isso é importante constar, não é só alegria, não é só lucro, mas você reduz a sua perda financeira, porque você não vai pagar imposto sobre isso. Então, é bem interessante, é um trabalho bem legal e não são muitas empresas que fazem. Eu listei aqui porque nós trabalhamos com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa, que é negócio, família, negócio, patrimônio. Então, quando eu falo do negócio, basicamente eu falei para todos esses itens. Para a família, a gente tem acordo, protocolo de família, acordo de sócio, temos holding familiar. Mas nós temos aqui, é importante salientar, porque eu sempre gosto de trabalhar de uma maneira mais completa, dentro dessa estrutura dos 3 pilares, porque eu gosto que o meu cliente seja cliente de vários trabalhos. Da recuperação tributária, que a gente vai recuperar milhões e cobrar 30%. Nós vamos proteger através das holdings o patrimônio dele, trazer vantagens tributárias na empresa planejamento. Então, é um cliente que nada para gerar 500, 700 mil, 1 milhão, 500, 700 mil de honorário é fácil. É rápido, porque tu tem vários produtos com muito valor agregado, porque tu está protegendo aquilo que ele tem de mais importante. Então, eu trago também como oportunidade, na redução, por exemplo, do ITBI, a holding, que eu tenho uma previsão de uma não incidência quando eu incorporo o imóvel lá e eu começo a trabalhar dentro de um cenário de estruturação patrimonial. Marcos, mas os municípios eu estou cobrando sobre a diferença. Tudo bem. Mas dentro dessa perspectiva a gente tem algumas possibilidades de mitigar. Mas vamos pensar que o imóvel vale 1 milhão e ele foi integralizado por 700 mil. Eu pagaria ITBI sobre a diferença de 1 milhão para 700 mil. 2% sobre isso. Então, sobre 700 mil, eu ganhei não incidência total. Já é uma vantagem muito grande. E depois, quando eu falar de planejamento tributário, se eu vender esse imóvel depois do período, ou até mesmo pagando ITBI, eu vou ter uma redução no ganho de capital fazendo conta. Sempre faço conta. Já fiz várias contas que não era o caminho mais adequado e econômico vender pela hold. Eu sempre faço conta antes. Mas muitas vezes tu vai ter uma redução no aluguel, mesmo pagando o ITBI, que nessas condições teria que pagar. Mas tu vai ter uma vantagem tão grande que se justifica. O próprio ITCMD, quando eu tenho uma holding familiar, que eu evito o inventário. Então, dentro dessa perspectiva patrimonial que nós temos a holding, ela traz vantagem. Eu vou falar lá no planejamento. Redução do aluguel, redução na venda de imóveis, da tributação, eliminação do custo de inventário, redução em mais de 95% do ITCMD que eu pagaria lá no inventário. Também são grandes oportunidades e hoje você não vê no mercado um tributarista que fala de recuperação, fala de planejamento, fala de holding. São pouquíssimos. Eu, por exemplo, não conheço ninguém. E por isso que nós nadamos de braçada. E por isso que eu estou te ensinando. Por isso que eu trago dentro dessa perspectiva esses 2 elementos para você buscar o conhecimento. Porque tem muito dinheiro aqui. 10 oportunidades na área de recuperação tributária e redução. A partir de agora, a responsabilidade é tua. Você tem um tesouro nas tuas mãos. Saiba utilizar ele de maneira adequada. Busca conhecimento, consuma o conteúdo aqui do canal e de outros profissionais e coloque em prática. Se especialize, porque tem muito dinheiro aqui e você pode mudar de vida ainda esse ano. Até o próximo vídeo, pessoal. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever, nos acompanhar nas redes sociais. Se está passando por aqui fazendo isso, vocês ajudam o canal a crescer e a gente cada vez mais entregar conteúdo de qualidade de maneira gratuita. Até o próximo vídeo.